Buenas, boa noite, galerinha que for entrando, sejam bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. O negócio é o seguinte, vocês que já estão aqui, nos últimos 40 minutos, a energia aqui já caiu 5 vezes. Ela, na hora que deu 6 horas, ela caiu. 7 horas de vocês, ela caiu de novo. Então, por isso que eu atrasei. E se acontecer alguma coisa, de eu sair do nada, desconectar do nada, ficar tudo escuro, vocês já sabem o que é, tá bom? Então, estamos com problema aqui, porque está um temporal aqui na minha cidade. Mas sejam bem-vindos, vamos falar de amor próprio, de relacionamento, de autocompaixão, de auto-perdão, que está ligado à autocompaixão também, fizeram essa pergunta para mim. E a gente vai falar de algo que é muito presente no ser humano. Quero ver quem vai falar que não tem isso. Pelo menos já teve alguma época e aprendeu a lidar, que é a síndrome da escassez. Quem já ouviu falar nessa palavra, nessa frase, nesse termo, escassez ou síndrome da escassez? A síndrome da escassez é aquela constante insatisfação, aquela constante não tá legal. Eu chego na minha meta e quando eu chego na minha meta eu sempre quero mais. O problema não é querermos mais, mas o problema é nunca estarmos satisfeitos. A gente alcança a nossa meta, a gente alcança o nosso objetivo e a gente não vive aquilo. A gente não saboreia aquela meta atingida, aquele objetivo. A gente sempre fica querendo mais. Então isso é o chamado síndrome da escassez. Nós, os seres humanos, nós vivemos insatisfeito. Quem tá na piscina gelada quer sair, quem tá fora quer entrar, quem tá no relacionamento às vezes quer sair, quem tá sem relacionamento quer entrar. Então, assim, são várias coisas que nós podemos, que eu posso citar para vocês, que eu vejo pessoas sempre insatisfeitas. Um exemplo é, por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo bobo. A minha vontade é ter um consultório. Ok, tenho um consultório. E aí, quando eu alcanço o meu consultório, quando eu tenho ele, o que acontece? Eu não fico feliz, eu quero um consultório melhor, eu quero um consultório maior e eu não consigo saborear disso aqui, eu não consigo ver as coisas boas, porque eu sempre estou querendo mais. Então, essa é a chamada síndrome da escassez. É extremamente cansativo, é extremamente fadigante, porque a gente sempre fica ali na luta, no sentido assim, a gente não satisfaz nunca, a gente não consegue esgotar essa ânsia de querer, tá bom? E por causa disso também, hoje eu tive a ideia de chamar a Natália para conversar aqui com a gente. Eu tô com medo dessa energia cair, vocês acreditam? Para conversar aqui com a gente, pra gente ampliar as visões. Eu tenho falado muito para vocês essa semana e semana passada sobre a autocompaixão. E o que é a autocompaixão? Principalmente agora, em época de coronavírus, época de pandemia, de quarentena, perdão, tinha esquecido a palavra. A gente fica muito ansioso, nós temos muitos medos, incertezas, inseguranças. E o que acontece com tudo isso? Vai gerando uns troços dentro da gente, ansiedade. Às vezes a gente tem picos de humor mais depressivo. E isso tudo algumas pessoas têm se cobrado demais ou não têm se entendido. Então eu tenho falado bastantão sobre essa autocompaixão por nós e pelos nossos sentimentos nesse momento. Só que não é só nesse momento que a gente precisa da autocompaixão, do amor próprio, do respeito próprio, do carinho, do aconchego próprio, do autoaconchego. É sempre. Sempre nós precisamos disso. Quando se trata de relacionamento, quando se trata de amizades, quando se trata de vida. Nós precisamos nos proteger, nós precisamos cuidar da gente, tá bom? Eu vou colocar então aqui para vocês o tema
E já já eu vou desativar os comentários, combinado? Na hora que eu chamar a Natália. Então, a escassez, que é a síndrome, a insatisfação, aquela movimentação de sempre estarmos insatisfeitos, e a autocompaixão. Pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Tô pondo o tema aqui para nós. Daí vocês me falam se eu consegui fixar ou se eu não consegui fixar. Carambola, não tá indo. Agora foi. Confirmem pra mim se o tema foi fixado para as próximas pessoas que entrarem. Então, tá aí a ligação entre autocompaixão, escassez, amor próprio, relacionamentos e tudo que a gente vem falando nessas 3 últimas semanas, tá bom? E teve uma pergunta muito bacana que me fizeram de ontem para hoje, que tem tudo a ver sobre autocompaixão, tem tudo a ver sobre amor próprio e tem a ver, obviamente, com relacionamento. Eu sempre falo para vocês, não se deixem ficar esperando na estante, não deixem que te coloquem lá e só tirem quando é conveniente, quando vale a pena, quando ela ou ele quer, né? E aí ela me perguntou assim, eu até anotei, como que eu saio da estante, né? Quando a gente sai da estante, nós precisamos querer. Nós precisamos ter essa vontade e visualizar que nós estamos ficando na estante. Quando eu tenho amor próprio positivo, autoestima positiva fortalecida, eu sei que por mais que eu ame, que eu goste, que eu queira, que eu ache bonito, que eu ache que vai ser o relacionamento, eu não aceito ficar ali. Eu não aceito ficar na estante, eu não aceito ficar pegando poeira, ficar como um livro que a gente só pega quando precisa, esquece, compra outros mais modernos, mais novos, mais jovens ou de capas melhores, seja lá o que for, né? Então, quando eu tenho tudo isso fortalecido, seja o sentimento que eu tiver, a visão que eu tiver que esse relacionamento poderia ser, acontecer, ter, eu não me deixo ali. Eu não deixo que fazem isso comigo. Eu não deixo que onde me coloquem eu fico. O que fazem eu aceito. O que decidem eu baixo a cabeça. Eu sou passiva. Então, é dessa forma que você vai saindo da estante, fortalecendo tudo isso, o seu amor próprio, a sua autoestima, a sua autocompaixão. Você vai se olhar no espelho e vai falar, cara, eu, com tudo isso aqui, com tudo que eu vivi, com todos os traumas, obstáculos que eu passei e superei, eu vou me deixar ficar aqui na estante, à mercê da vontade dele ou dela? Então, nós saímos quando nós começamos a fazer essa movimentação inversa do aceitar o que eles dão, aceitar o que elas dão. Migalha, pouca coisa, pouca atenção, a tal da migalha afetiva que a gente fala. Nós não podemos esperar que o outro, que essa pessoa que está tendo esse comportamento, vai lá, ou qualquer outra pessoa, nos tire da estante e fique aqui, ó, esse vai ser meu livro preferido. Se essa pessoa já tem mostrado para você que ela não vai fazer esse comportamento, é difícil você ficar esperando que ela mude. A pessoa que pegar você, igual eu vou pegar esse livro aqui, esse jogo, falar, cara, esse aqui é especial, eu vou cuidar dele. No primeiro momento, nos primeiros momentos, você já percebe os sinais que que você vai ser prioridade, que ele vai ter um sentimento maior por você. Os movimentos dessa pessoa, os movimentos dela ou dele vão te mostrar que você pode aos pouquinhos, se sentir segura ou seguro nesse relacionamento. Agora, se você é mantida, como todos esses outros livros que eu tenho aqui, que eu pego às vezes eu nem lembro que eu tenho, é difícil você esperar. Por isso que nós não podemos, de forma alguma, terceirizar, depender do outro, responsabilizar os outros pelos nossos desejos, pelas nossas pelo que a gente quer, pelos nossos objetivos, pelas nossas metas, pela nossa felicidade. Quando a gente terceiriza, quando a gente joga essa responsabilidade,
Quando a gente permite que o outro faça isso, né? Ou quando nós nos permitimos dar esse alvará para a pessoa, eu falo muito que nós assinamos um atestado de insatisfação, frustração, decepção e aquele sentimento de sempre estarmos ancorados. A gente não consegue se movimentar, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue virar a página, a gente não consegue passar para frente, a gente só remói coisas ruins, fica com aquele remorso. E o que vai acontecendo comigo quando eu permito tudo isso? Quando eu terceirizo a minha felicidade, seja lá o que for? O meu amor próprio vai caindo, a minha autoestima vai caindo e eu vou cada vez mais me enxergando menos como uma pessoa que vale a pena ter um amor bacana, um amor saudável, que tem tudo para ter alguém que realmente gosta de mim, queira de mim, me queira, faça por mim e me coloque muitas vezes na vida, claro que não todos os dias, a gente tem que saber ter esse equilíbrio, esse bom senso, essa maturidade como prioridade, da mesma forma que eu quero colocá-lo ou colocá-la como prioridade na minha vida. A gente chama isso de disponibilidade afetiva. Eu quero o mesmo tanto que você quer. Então, assim, nós conseguimos juntos nos organizarmos para fazer com que esse relacionamento seja sustentável, para que esse relacionamento seja saudável, de acordo, obviamente, com as possibilidades de cada um, de acordo com os limites de cada um. Ninguém faz como o outro, porém, façamos tanto quanto o outro e ele faz o tanto quanto eu faço. Isso é o equilíbrio. Tudo na vida precisa de equilíbrio. E o nosso relacionamento, para dar certo, também precisa de equilíbrio. Porque senão, quem faz demais, quem se esforça, quem gasta energia o tempo todo, quem se anula, quem deixa os compromissos de lado, os desejos de lado para satisfazer o outro e não tem volta, esse comportamento não tem volta, é aquela pessoa que vai se sentir sempre sufocado. Quem aqui de vocês já se sentiu assim, sufocado? Eu faço e o que eu tenho de retorno é nada. A pessoa não tá nem aí. A pessoa nunca tem tempo. Cada peso uma medida, né? Então, se eu faço é porque eu posso, mas o outro nunca pode. É sempre jogado a responsabilidade e a culpa, se não deu certo, em cima das suas costas. E o pior de tudo é que chega um momento que nós acreditamos que nós somos o erro, que tudo que acontece de errado é culpa da gente. E a gente fica o tempo todo querendo se reconstruir, querendo se readaptar, muitas vezes se anular para fazer com que esse relacionamento dê certo e para se moldar da forma como essa pessoa acha que é certo. É o jeito que ela quer, o jeito que ela me quer. Então, meu povo, a gente sai da estante, para quem me perguntou, a seguidora que me perguntou, a gente sai da estante quando a gente se tem, quando eu me conheço, quando eu sei dos meus valores, quando eu sei das minhas qualidades, quando eu sei dos meus limites, das minhas fraquezas e quando eu sei o que eu quero na minha vida e eu não aceito ficar ali. Eu não espero pelo outro. Ontem eu falei uma coisa que eu uso muito aqui no consultório com os meus pacientes. Quando a gente tem amor próprio, autoconhecimento, autoestima ok, não é que nós vamos ser blindados, não é que nunca mais a gente vai ser frustrado, decepcionado, que a gente vai errar. Muito pelo contrário, quem vive erra. Quem vive está sujeito a errar, se decepcionar. Só que nós vamos nos ter para ir lá, dar a mão e nos tirar dali, daquele buraco, daquela queda, daquela decepção. A gente não fica esperando o outro, a gente não fica dependendo do outro para tirar dali. A gente entende que mesmo caindo, que mesmo chorando, sofrendo, nos decepcionando, nós temos força suficiente para sair daquele buraco. E recomeçar, reconstruir, reorganizar, readaptar, viver
Porque mesmo alguém não nos querendo, aquela pessoa que a gente quer, ela não quer, ela decidiu ir por caminho ao contrário, ou na verdade ela nunca quis se envolver da forma como você quer, dói. Mas eu olho pro lado e eu vejo que a minha vida continua, que eu tenho toda uma vida para viver, que a minha vida não se resume nessa pessoa, nesse relacionamento, nesse não, nesse bolo, nesse tapa na cara, nessa rejeição, nessa mensagem que não foi respondida, nessa ligação que não foi atendida e nunca retornada. A nossa vida não se resume nisso. A nossa vida não se resume a crises de ansiedade. A nossa vida não se resume à crise do pânico. A nossa vida não se resume a um só problema que nós temos. A gente tem toda uma vida. O problema, a cagada nossa, é quando a gente anula todos esses outros pilares da nossa vida, todas essas movimentações que a gente poderia fazer, todas essas outras flores do nosso jardim que a gente poderia adubar, dar água e dar a nossa atenção. Mas não, a gente só foca aqui. A gente só gasta energia com o que não tá dando certo, com o que já foi demonstrado, falado e concretizado que não vai acontecer. Porque pra gente ter relacionamentos, nós precisamos da outra pessoa, nós precisamos que a outra pessoa queira estar ali por vontade própria. Então, presta bem atenção em mim. Seja o problema que você tiver, a sua vida não se resume nesse problema. Você tem toda uma vida para viver, pilares para movimentar, amigos para recordar, para trazer para o seu presente, família, profissional para investir, espiritual para desenvolver. Se você resumir a sua vida, a sua visão e a sua energia somente nesse problema, nessa pessoa que não te quer, a sua vida, obviamente, não vai fazer sentido, não vai ser colorida, não vai ter prazer de viver, de acordar no outro dia. E aí vem o quê? A desmotivação, o preto e branco, o tá tudo cinza. A sensação é de que o sol não volta, a lua não volta nunca, e eu fico cada vez mais me enfiando nesse buraco. Então, pegamos essa situação ruim, difícil, dolorida que você está vivendo na mão e puxa ela para sua vida. Não deixa ela te dominar. Domine você ela. Você vai ver que daqui a pouco você vai andar, que você nem vai perceber mais que está ali. Você já movimentou outras pessoas se tornarem importantes, situações se tornarem importantes. Você descobriu outras coisas que você gostava, que você gosta, que você tem habilidades, coisas que você pode investir, pessoas que ficaram para trás e que agora estão no seu presente. Que bom que você conseguiu retomar tudo isso. E na hora, meu filho, que você olhar para essa mão aqui do lado, você vai ver, ué, cadê? Cadê o medo? Cadê a dor? Cadê as incertezas, as inseguranças? Elas foram indo embora e a gente nem percebeu, porque nós fomos nos movimentando. Agora, se eu pego ela com as duas mãos e fico só encarando ela o tempo todo, a minha vida vai se resumir naquilo ali. Eu não vou conseguir ampliar a minha visão. Eu não vou conseguir movimentar, eu não vou conseguir perceber que existem outras perspectivas na minha vida, pra minha vida, que existem outras formas de eu caminhar, já que eu não tenho mais aquela pessoa. Existem outras formas de eu ser feliz. Existem outras formas que eu posso investir em mim, investir nos meus dias, me reorganizar, me readaptar. Tá bom? Então fica essa super dica pra vocês. Não foquem só em uma coisa, em uma pessoa, em um problema. A vida é muito maior do que esse limite que a gente está colocando. A vida é muito maior do que esse problema que a gente está vivendo. E você vai conseguir superar. Como já superou várias coisas e chegou aqui. Falo muito assim para os términos, né? Lembra que antes de você tê-lo ou tê-la, você viveu a sua vida e foi feliz?
Ah, mas era tão bom com ele. Ok, não tô falando que foi bom, que não foi bom. Que bom que vocês viveram esse relacionamento tão bom. Mas agora não faz mais sentido. Agora ele não existe mais. Então vamos retomar a sua vida e você vai continuar a ser feliz da mesma forma que você sempre foi lá atrás. Até que outra pessoa apareça, até que outras situações surjam, até que outras movimentações se tornam hábitos seu, até que tudo se torne colorido de novo e essa dor aos pouquinhos vai se diluindo dentro de você. Combinado? Façamos isso todos nós. Vamos abrir os nossos olhos, olhar além daquilo ali. Vamos ter autocompaixão pela gente. Vamos ter escolhas positivas, vamos ter decisões positivas, vamos ter permissões positivas ou não permissões. Eu não permito que você faça isso. Eu não permito que esse tipo de pessoa entre na minha vida para me machucar. Eu não permito que você haja assim comigo, porque relacionar para mim não é assim. Eu quero outro relacionamento, outro tipo de relacionamento, outro parceiro com outros valores, outros princípios, outras formas de amar, de doar o amor. Porque o amor que eu tenho disponível aqui, e eu vou me entregar, e eu quero dar, doar, eu também quero receber. Tá bom? Então vamos nos abraçar, vamos nos zelar, vamos nos proteger, vamos nos cuidar, vamos nos amar. Porque enquanto eu movimento isso, enquanto eu vou cada vez mais fortalecendo todos esses auto-amor, auto-respeito, auto-proteção, auto-compaixão, eu vou demonstrando para todos que estão à minha volta e para quem chegar na minha vida que é assim que eu quero ser tratada, que é assim que eu quero ser tratado. E se você tiver migalhas para me dar, se você tiver algo que para mim não é amar, que diante do meu histórico de vida, da minha construção, da minha evolução, amar não é isso, eu sei que vai me machucar, que eu vou estar insatisfeita daqui a um tempo, eu agradeço, mas eu continuo a minha vida. Embora eu queira muito um relacionamento, embora eu queira muito ter uma família, casar, ter uma família, constituir uma família, não é forçando, não é me obrigando, não é me anulando para estar em qualquer relacionamento que eu vou ser feliz tendo tudo isso. Muito pelo contrário. As pessoas, elas se esforçam para dar certo, elas são dispostas para dar certo. E elas precisam realmente estar disponíveis para dar certo. Enquanto só um estiver disponível numa relação, não vai fazer sentido, não vai ser bacana. Então procure. Se você ainda não achou essa pessoa, continue essa caminhada que você vai encontrar. E até você encontrar, vai se conhecendo, vai se amando, vai vivenciando o que a sua vida nesse presente, a sua vida atual te permite vivenciar. Se desafie, se permita, corra, ação. As coisas não vão cair na nossa cabeça. O que eu quero, eu preciso me movimentar. O que eu quero, eu preciso ir atrás. As coisas não vão bater na nossa porta. Muito pelo contrário. Ok? Eu vou chamar então a Natália. A Natália vai se apresentar um pouquinho para vocês na hora que eu chamar, tá bom? Acho que chamei, agora que eu tive a ideia do autocompaixão e dessa questão da escassez, de nunca estarmos satisfeitos, e como eu venho muito falando nisso, às vezes eu falo de uma forma que as pessoas não entendem, uns entendem, outros não, ou a minha forma de falar já ficou um pouco fadigado para vocês. Então eu achei bacana trazer pessoas, né, igual eu já trouxe a Marília, mas agora uma profissional que tem os dois lados. Ela é engenheira, então ela também tá nessa loucura, nessa rotina. Por outro lado, ela é instrutora de meditação, então eu acredito que ela foi uma pessoa que ela encontrou esse equilíbrio que nós precisamos. Ela tem as duas visões, ela está dos dois lados. Então eu acredito que ela vai ter muita coisa para mostrar pra gente, para falar pra gente, na linguagem dela, no autoconceito que ela
criou esse tempo todo dela e no conceito do mundo que ela também acabou criando, tá bom? E quando eu falo de mundo, é de mundo mesmo, porque há 2 anos atrás ela viajou o mundo sozinha e eu acho que é de muita valia ela aqui com a gente, beleza? Então vou chamá-la, deixa eu encontrar ela aqui e vou desativar os comentários assim que ela entrar. Tá conectando, tá chamando. Vamos esperar a Natália. Olá! Oi, deixa eu Tudo ver se bem? tá tudo. Deixa eu ver que pra mim tá travado aqui. Você está... Tá um pouquinho travado. Agora voltou. Agora veio. Desativei os comentários para facilitar, até para você também aparecer mais, porque os comentários ficarão em cima de você. Não tá ouvindo? Não tá nos vendo? Será que é aí? Porque aqui eu não mexi em nada, só desativei os comentários. Tá me ouvindo? Eu acho que eu vou te tirar e te chamar de novo, pode ser? Já te chamo de novo, aguenta aí. Deixa eu fazer um teste. Vou ativar os comentários. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? E vocês ouviam a Natália? Ou não também? Me ajudem a sair desse sufoco. Me escutavam? Então o meu tá ok. Então eu vou chamar ela de novo. Natália, é o seu áudio, ok? Tenta organizar aí que eu já te chamo de novo. Mas no início, na hora que você começou, nós estávamos te escutando também. Então deixa eu ver se ela se ajeitou. Então aí. E Então, aí? Agora sim? agora sim. Então tá bom. Tirei o tema com o pessoal que tá aqui na live, e daí eles falaram: o seu tá normal, era o da Natália. Eu até Tá. mexi aqui pra ver se era. Nath, tava falando um pouquinho de você antes de você entrar. Acho que você ouviu, né? Para quem não sabe, a Natália é minha prima de primeiro grau. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas agora. Então tá. Bom, eu sou Natália, eu moro em São Paulo, sou engenheira, trabalho no mundo corporativo, na área comercial, inclusive, nessa loucura da área comercial, técnica. E já há 5 anos pratico meditação, comecei há 5 anos atrás. Gostei, foi uma técnica, digamos assim, algo que me ajudou muito, muitas coisas que eu vivi nesse tempo todo. Fiz meu ano sabático em 2017, né? Fiquei um ano viajando pelo mundo. O que é o ano sabático, Nath? Explica para o pessoal mais ou menos o que é, como que foi, resumidamente. Tá. Eu deixei o meu emprego, né? Não foi possível eu voltar depois para o mesmo emprego, então eu saí do meu emprego, pedi para sair. E resolvi ter algumas experiências, algumas coisas que eu desejava aprender, não especificamente conhecer muitos países, não foi uma viagem com o intuito de conhecer pontos turísticos, né? E viajar a maior parte, o maior número de países possível. Foi uma experiência, um momento que eu precisava para mim, né? Eu estava vivendo naquela época um turbilhão de coisas e sempre tive vontade de fazer isso e imaginei, pensei na época que, poxa, é agora, a hora é agora. Então, é por isso que eu decidi fazer naquele momento. Mas foi por uma coisa assim, de sair do contexto de tudo que eu estava vivendo para, de fato, mergulhar nessa questão do autoconhecimento. Uhum. E foi esse um ano que você intensificou esse seu autoconhecimento. Sim, eu já praticava meditação antes, né? Então, eu pude fazer outros cursos, aprender outras técnicas, ampliar muito mais meu conhecimento desse tema. E quando eu voltei do ano sabático, eu resolvi que eu ia me especializar um pouco mais nisso para de fato passar isso para as pessoas.
porque foi uma coisa que funcionou muito bem para mim e eu gostaria de beneficiar também outras pessoas, né, com isso. Então, foi essa jornada que eu fiz nesses 2 últimos anos, até chegar nesse ponto de instrutora profissional. E não só partindo nessa questão da meditação, da sua evolução na meditação, mas sim como pessoa, do seu autoconhecimento, do que você já viveu nos seus relacionamentos, na sua vida corporativa, do seu trabalho. Como que foi para você essa questão da autocompaixão? Você sempre teve hábitos positivos, comportamentos positivos desse autorrespeito, desse amor próprio, ou não? Como que desenvolveu isso? Como que você percebeu que você precisava dessa atenção para si? Claro, que a gente não pode relacionar isso, só explicando para o pessoal, com a meditação, né? A Uhum. meditação é uma consequência, é uma extensão da Natália e das outras pessoas. Qualquer um pode chegar a isso que a gente está falando. Exato, exato. O que eu falo da meditação é que ela me trouxe algumas técnicas e um outro tipo de visão. Mas nesse caso da autocompaixão especificamente, não, eu não tive isso. Foi uma habilidade que eu desenvolvi. Até porque quem me conhece sabe que antes do meu ano sabático, eu tinha esse distanciamento tão grande do meu autocuidado, que eu trabalhei tanto a ponto de ficar doente, de fato. Eu estava num momento super vulnerável e não tinha essa questão do autocuidado, então me enfiei num relacionamento super abusivo, então que teve consequências bem sérias. Então, assim, não tive isso. Isso não é uma coisa que me acompanha desde sempre, né? Ah, eu nasci com isso. Não, foi uma habilidade que eu fui desenvolvendo nesse tempo todo. Quando que você começou a perceber que você tinha desenvolvido essa habilidade? Quais foram os primeiros passos para essa autocompaixão, para esse respeito próprio, para o olhar para si e ver, poxa, se eu for por aqui, será que vai dar certo? Será que eu não vou de novo me espatifar no chão? E não digo só para relacionamento, não, digo para tudo. Sim, sim. Não, para mim, né, eu digo, da minha experiência, não foi algo que, até por eu ter talvez essa cabeça de engenheira, não foi algo que foi muito fácil de eu aceitar e de eu entender, né, que eu tinha que me respeitar, isso era muito distante de mim. Então, assim, eu fazia pelos outros, mas assim, não tinha esse olhar. Então, quando eu fui perceber, foi mais nas práticas, quando eu fazia os exercícios, algumas vivências dentro do meu mundo da meditação, sabe? De alguns exercícios que você vai fazendo, hábitos que você vai criando, comportamentos que vão mudando de pouquinho em pouquinho. Não é da noite para o dia que isso surge, que isso acontece. É ali. No começo, é engraçado, eu gosto muito de dar um exemplo, porque no começo, alguns exercícios que me passavam parecia até um pouco fake, sabe? Parecia até um pouco forçado eu ter que fazer aquilo, porque aquilo não estava dentro de mim. Então, conforme você vai fazendo, você vai cultivando essa habilidade, aquilo vai brotando. E a hora que você vê, aquilo já está no teu dia a dia automaticamente. Eu acho que você usou uma palavra que eu gosto muito, que é o cultivar. Eu sempre falo assim, não adianta nós agirmos hoje de maneira positiva, de construção do nosso amor próprio, né, seja lá o que for, e amanhã depois a gente negligenciar tudo isso, né? Daqui 15 dias eu volto e faço de novo uma movimentação positiva. Mas é o cultivar, é o adubar realmente essas decisões, é o contexto decisões, escolhas, permissões, tem que ser positivas que a gente coloca na nossa vida. E não fazer uma vez por mês só, porque daí nós vamos ficar na mesma, né? Na estaca zero. Exato, é isso mesmo. É isso E mesmo. qual foi o exercício que você falou assim, não, não pode ser, que bobeira, que ridículo, é fake, isso aí não vai dar em nada. Tiveram duas coisas. A primeira, eu já conhecia isso, já tinha ouvido falar desse exercício, que é aquele exercício que a gente escreve no final do dia 3 coisas pelas quais nós somos gratos. E o porquê. E isso para mim, antes, não fazia muito sentido, assim, sabe? Ou eu fazia às vezes, não fazia, mas não entendia qual era o sentido daquilo.
E hoje eu entendo o porquê e o que ele faz comigo, esse exercício. Então, na nossa cabeça, eu que estudo nessa parte da meditação, a nossa mente, ela costuma sempre ir para o lado negativo, né? Da nossa autocrítica, do que a gente não valoriza, a gente quer focar no que a gente não valoriza, quer focar no negativo. Então, esse exercício é como que ele pegasse a tua mente e falasse: é aqui, foca no que é bom, no que você já tem, no que você é grato, no que você tem hoje. Com coisas muito pequenas, sabe? Tipo, hoje eu pude me alimentar bem e pude nutrir meu corpo. Por quê? Porque eu pude nutrir meu corpo, sabe? Com coisas simples, que parecem bobas, mas que é um treinamento para tua mente entender que você está olhando para as coisas boas, né? É esse direcionar, é sair desse foco negativo e fazer a tua mente olhando para o positivo, sabe? Sei. E Nath, você concorda comigo que o ser humano, quando eu falo ser humano, somos todos nós. Eu me pego assim muitas vezes. Eu conquisto algo, aí daqui a pouco eu não estou mais satisfeito com aquilo, ou eu não consigo nem me sentir satisfeito com aquilo quando eu conquistei, e já quero mais, já quero outro, já quero diferente, ou já quero de outra cor, ou já quero em outro lugar. Eu chamo muito falo da síndrome da escassez, né? Eu sempre quero mais, eu nunca estou satisfeita, é uma eterna insatisfação. Você percebe isso também, nós, nos seres humanos? Super, super. Esse exercício casa muito com isso, porque é você de fato treinar a tua mente a olhar para um outro lado. Porque aí você vai, a chave vai mudando. Quando você vai cultivando isso, você vai percebendo a mudança no seu dia a dia. De repente você começa a se agradecer ou agradecer coisas que você fala, nossa, que coisa boba, eu nunca tinha visto isso no meu dia a dia, né? Você vai mudando a chave. E isso, para mim, é a prova maior de tudo, porque as pessoas às vezes pensam que assim, é só se eu tivesse dinheiro ou se eu tivesse fama que eu ia poder ser feliz, né? Que eu ia poder me sentir realizado e tudo mais. Tá a prova na nossa sociedade de que pessoas que têm tudo isso entram em depressão, algumas perdem a vida. Então, tá mais do que provado que não é esse o caminho. Não é esse Exatamente. o São as que mais têm problema, né? Exato. Eu gosto de falar que a felicidade não é algo que a gente busca, é algo que prospera dentro da gente. Então não adianta a gente ficar buscando isso fora, é a gente a começar a abrir espaço dentro da gente para que isso cresça. Por isso que a gente sempre cai nessa busca vazia, se a gente não abre esse espaço. Muito legal isso que você falou. Eu acho que o autoconhecimento ele leva a gente a entender o que é felicidade para nós, né? O que Exato. realmente vai me suprir, o que realmente vai me satisfazer e me deixar bem. Porque às vezes a gente fica eternamente numa busca de algo que a gente conquista daí insatisfeito, conquista insatisfeito. Poxa, vamos ver se a gente não está indo para o lado errado? Será que nós não estamos focando no lado errado? E essa questão do exercício que você falou é um exercício que eu coloco muito em prática com os meus pacientes no consultório para tentar olhar o outro lado. Eu costumo dizer que quando é algo negativo, a gente faz de uma coisa enorme, gigantesca, né? E quando é pequenininho, fica ali, a gente nem dá bola, nem dá atenção. E a gente só vive o negativo. Antes de você entrar, eu estava falando isso. Seja um relacionamento, seja um problema na saúde, uma depressão, uma síndrome do pânico, alguma coisa, a gente não pode só focar, anular todo o resto da nossa vida e focar só nisso. A gente precisa estar dando movimentação e adubando todo o nosso jardim. Porque senão, preocupação, dores, seja ela sentimental de ter perdido alguém, um término de namoro, se eu fico só olhando para ela, ela vai crescer cada vez mais porque eu estou adubando ela. Isso. Esse exercício ele vale para tudo, né? Até para quando a gente tem uma certa dificuldade, um desafio em algum setor da nossa vida, a gente não ficar dando foco só para aquilo. E as outras coisas que acontecem na nossa vida, às vezes você tem um trabalho e você não é grato pelo trabalho que você tem, você só está focado no que você perdeu daquele relacionamento e as outras coisas, né? E um outro ponto também que eu gostaria de falar é essa questão da busca, que a gente estava falando antes, ela também, junto com o autoconhecimento, é você entender se o que você está buscando é de fato para você, para a sua realização. Se você não está buscando alguma coisa que é do outro, Uhum. né? Muitas vezes, às vezes, se a gente não se conhece, a gente não está buscando pra gente. A gente está buscando coisa dos outros. E a gente nem percebe. E o que interessa é só que a gente está buscando, né? A gente não sabe nem para que é, para quem é.
a gente está ali naquela busca. E eu acho Exato. válido lembrar também o pessoal que tudo isso a gente não anoitece e amanhece sabendo fazer, fazendo, tendo resultados, já sendo habilidosos. Isso é uma construção, isso é passinho por passinho, é um processo, né, Nath? Exato. É um cultivo. E uma outra coisa que eu acho bem legal, linkando isso com o autocuidado, é a gente se perguntar assim: quem é a pessoa que eu mais amo nesse mundo? Dificilmente as pessoas respondem elas mesmas. Elas sempre respondem outra pessoa, né? Então, tudo bem. Se tem outra pessoa, seja o seu filho, seu marido, sua esposa, mãe, pai, não interessa quem seja para você. Pensa numa pessoa que você ama muito. Aí você pensa assim: o que que essa pessoa, talvez, o que que eu tô sentindo? Eu tô sentindo uma dor. O que que eu faria para essa pessoa que eu amo, que ela está sentindo dor? Como eu poderia ajudar ela? E eu viro isso para mim. O que eu faria para uma pessoa que eu amo muito é o que eu devo fazer para mim. Muito Porque às vezes bacana. as pessoas ficam se perguntando: ai, como que eu posso fazer isso? Poxa, pensa na pessoa que você ama. O que que você faria por ela? Você faria às vezes uma comida gostosa? Você tomaria um banho? Falaria para ela tomar um banho relaxante? Para ela ter uma noite de sono melhor? O que que você falaria? O que que você faria para ela? Tá aí a sua resposta. E eu vou além. Você julgaria ela o tanto que você se julga? Você Exato. cobraria ela o tanto que você se cobra? E aí tá um pouquinho do reflexo que também me perguntaram na caixinha de perguntas, e o auto-perdão? Eu acho que tudo tá ligado. O amor Hum, próprio tá ligado à autoestima, que tá ligado à autocompaixão, que tá ligado ao auto-perdão, que tá ligado ao autoconhecimento, né? Tudo isso é um bolo só. E quando a gente tem autoconhecimento, a gente entende que nós temos as nossas limitações e que nós vamos falhar como todo mundo. E aí eu consigo ter o auto perdão, me perdoar nessas falhas e saber que eu posso recomeçar, que da outra vez que aconteceu eu não preciso agir assim, que eu hum. consigo ter estratégias e recursos para agir de formas diferentes. Então eu acho que tudo é uma ligação, tá tudo muito conectado, né? Autoestima, amor próprio, autocompaixão, auto-perdão, o autoconhecimento principalmente, e que conforme a gente for movimentando a gente vai conseguindo alcançar todos os outros também, porque eles são filhos do nosso contexto, das habilidades positivas, das habilidades, não, perdão, das escolhas positivas, das decisões e das permissões. O que você acha disso? Super, super. Nós temos um certo padrão e um certo costume de sermos muito cruéis com a gente mesmo. A gente critica a gente mesmo, a gente julga, fala que a gente não é capaz, né? A gente faz muita coisa cruel com a gente mesmo. E se a gente pensasse assim, e se tudo que eu falasse pra mim, eu falasse pra pessoa que eu amo, como é que ela reagiria? Ela ia gostar? Não ia. E é o que a gente faz com a gente mesmo. Exatamente. Eu iria pensar duas vezes antes de falar, ia. E para mim, eu penso, não, eu já vou, né? O auto-julgamento, a autocobrança, a gente é um tratorzinho que a gente fica passando em cima de nós mesmos. Muito, Exato. muito bacana o nosso papo. E, inclusive, eu estava pensando aqui na hora que você estava falando sobre os nossos comportamentos. Eu estou brincando muito com eles porque está tendo as lives sertanejas e daqui a pouco Aham. tem Bruno e Marrone. Então, vamos ter autocompaixão, vamos pegar esse celular, enfiar embaixo do colchão, desligar, né? Vamos sentar ali e assistir, mas não ter, de novo, atitudes que a gente já sabe que muitas vezes a gente vai estar dando murro em ponta de faca. Eu vou estar cada vez mais cutucando a minha cicatriz, ao invés de ajudar a me curar daquela dor, curar essa minha cicatriz. A gente tem que prestar atenção nessas nossas atitudes também. Toda atitude tem uma consequência e a gente tem que pensar nessa consequência. Sim, sim, sim. Com certeza, com certeza. Muito legal, Nath. Agradeço você. Vou voltar aqui o pessoal, que eu também vou aproveitar para ir me despedindo. Agradeço você por ter aceitado participar. Fiquei muito, muito, muito feliz. Acho que você pode contribuir ainda mais para, como exemplo, né? Você viveu isso, experiência própria, e contribuir cada vez mais para que as pessoas possam ir em busca desse objetivo delas, dessa autocompaixão,
desse bem-estar, dessa saúde mental. Que não adianta a gente não agir, a gente ficar esperando, muito pelo contrário. Nós precisamos nos movimentar, abrir mão de algumas coisas, né? Renunciar a algumas coisas para que a gente possa chegar em algum lugar. Exato. E sempre lembrar do cultivo, né? Porque as coisas de fato não acontecem da noite para o dia. Mas o resultado, eu, por experiência própria, falo que é muito recompensador. Vale muito a pena. A única flor que vai sem a gente adubar e aguar todo dia é a falsificada, né? A, como chama? A flor. Tem o Plástico. nome? Oi? Uma flor de plástico, não é? É, flor artificial. É Artificial. essa palavra que eu queria. E artificial, relações artificiais, uma vida totalmente artificial, totalmente superficial, não é o que nós queremos viver, tá bom? Então, eu agradeço você. Um Obrigada. grande beijo. Tô sabendo aí que tem crianças te dando tchau, vendo você aí na telinha, pelas mensagens ali, tá bom? Então, ó, Obrigada. beijo, Obrigada. obrigada. Gente, muito obrigada. Amanhã tô aqui de volta com mais um tema pra gente conversar, bater um papo. Tchau, tchau, Obrigada. Nath. Tchau, Beijo. pessoal. A live Tchau. vai ficar salva e vai pro YouTube também. Tchau.